fácil. O Mandetta é aquele cara que coordena a cloroquina e fala o que para você? Fique em casa, como se você estiver sentindo falta de ar. Você vai para o hospital para fazer o quê? Para tomar o quê? Se não tem nenhum remédio comprovadamente científico. Para ser entubado. Esse é o protocolo do Mandetta. E canalha é aquele que critica a cloroquina, a ivermectina e não apresenta uma alternativa. Esse é um canalha. Esse é um canalha. Terça estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Mas a responsabilidade política é inequívoca. Eu acredito que até mesmo os militares não retiraram esses invasores, esses manifestantes, por conta de algum estímulo, né, que havia por parte da própria presidência da República. E o que estava em jogo não era a dúvida que tivessem em relação à urna eletrônica, era a busca de um pretexto para um caso de um resultado desfavorável. Isso fica muito evidente quando Bolsonaro, depois do segundo turno, impugna o resultado das eleições só em relação às eleições presidenciais. Eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. É sabido que ele não aceitou a nossa vitória, é sabido que ele tentou desmoralizar o tempo inteiro a justiça eleitoral, é sabido que ele tentou desmoralizar todas as instituições possíveis. Ele planejou isso, covardemente não teve coragem de assumir, saiu e deixou os mandantes dele aí para cumprir o que fez. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de janeiro de 2024. São 18 horas. Vamos ver. O Gilmar Mendes responsabiliza o Bolsonaro por tudo que aconteceu no Brasil politicamente em 2023. Gilmar determina que a PGR avalie omissões de Bolsonaro durante a pandemia e o comportamento dele de forma geral durante a mesma pandemia. Em despacho, o ministro do Supremo Tribunal Federal pontua já ter declarado invalidade absoluta do parecer que poupou o ex-presidente de responsabilidade. Bem, agora a situação de Bolsonaro se complica mais ainda. Cloroquina matou 17 mil pessoas na primeira onda da Covid, diz estudo. Só que esse estudo não pode ser atribuído pelo bolsonarismo aos comunistas brasileiros. É o seguinte, é um estudo internacional. O uso da cloroquina como forma de lidar com a Covid-19 causou a morte de quase 17 mil pessoas nos países ricos, apenas durante a primeira onda da pandemia, ainda em 2020. Os dados fazem parte da revista científica Biomedicine and Pharmacotherapy, em sua edição que irá circular em fevereiro. A pesquisa foi realizada pelas universidades de Lyon, na França, e Quebec, no Canadá. Os especialistas examinaram os dados de hospitalização em 6 países com pacientes que tinham sido expostos ao remédio. O resultado foi um aumento do risco de morte, principalmente por conta de distúrbios do ritmo cardíaco. Originalmente destinado a tratar malária, a cloroquina foi administrada inicialmente a pacientes da Covid-19, apesar da ausência de evidências de benefícios clínicos documentados. Na OMS, uma extensa pesquisa, a agência alertou que não existiam provas de que o remédio
traria qualquer impacto positivo para os pacientes da Covid-19. Mas no governo Bolsonaro a ordem foi a de aumentar o abastecimento. O próprio ex-presidente fez promoção, propaganda do remédio e anunciou que estava tomando a cloroquina. Aplica logo, pô, disse Bolsonaro. A contabilidade complica a vida de Bolsonaro. Ele defendeu o uso de cloroquina em 23 discursos oficiais. As frases dele estão muito claras nesses discursos. E aqui você tem, por exemplo, ele publicou uma foto oferecendo cloroquina até para uma ema do Palácio do Planalto. É algo muito sério. Aqui estão as datas todas em que ele defendeu o uso da cloroquina, não é? Então você tem aqui 9 de junho de 2020, 13 de agosto de 2020, 18, 24, é uma enormidade. Bom, a má notícia para o Bolsonaro é simplesmente essa aqui. Gilmar Mendes determina que PGR avalie omissões de Bolsonaro durante a pandemia. O PGR, ele deve seguramente, sem a menor sombra de dúvida, levar em conta nas acusações oriundas da CPI da pandemia, que indiciou Bolsonaro como grande responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas na pandemia por não ter comprado vacina, por ter pregado aglomeração, por ter incentivado as pessoas a tomarem remédios ineficazes, e muita gente, como mostra esse estudo, se matou e inclusive deixou de procurar tratamento adequado por conta da cloroquina. Então esse estudo e todo esse quadro, o conjunto todo desse quadro, também com responsabilidade política, tudo isso que está vindo à tona na primeira semana de 2024, note bem, na primeira semana de 2024, prenuncia a denúncia de Bolsonaro pela Procuradoria-Geral da República, que deverá acontecer em alguns dias. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.